Hoje, o tema é sobre o aço Cortem e eu vou te contar o porquê este aço enferruja de propósito. Fala, amantes da engenharia! Você já passou por algum prédio moderno, uma ponte imponente ou até mesmo uma escultura em uma praça pública e se perguntou por que aquela estrutura parecia estar completamente tomada pela ferrugem? À primeira vista, a reação natural de qualquer pessoa é pensar que houve um erro de manutenção ou que o material está se degradando perigosamente. No entanto, a maioria desses casos, o que você está vendo é um dos materiais mais fascinantes e inteligentes da metalurgia moderna, o aço Cortem. Mas como pode um metal ser projetado especificamente para oxidar e ainda assim ser considerado mais durável que o aço comum? E por que engenheiros e arquitetos escolheriam um material que parece estar se estragando para sustentar obras que devem durar séculos? Para começarmos, precisamos definir o que exatamente é esse material. O aço Cortem não é apenas um aço comum que foi deixado na chuva. Ele é uma categoria de aços estruturais conhecidos como aços patináveis. O nome Cortem é, na verdade, uma marca registrada da United States Steel Corporation. Inclusive, o prédio da sede deles, em Pittsburgh, é construído usando o aço Cortem, que surgiu da combinação de duas de suas principais propriedades: a resistência à corrosão e a resistência à tração. Desenvolvido originalmente na década de 1930 para vagões de transporte de carvão, o objetivo era criar um material que resistisse ao desgaste abrasivo e à corrosão, sem a necessidade de constante pintura. Mas você já se perguntou como uma inovação industrial para trens de carga acabou se tornando a queridinha da arquitetura de luxo e da engenharia civil pesada? A resposta reside na sua capacidade única de se autoconsertar e criar uma barreira protetora que elimina a necessidade de manutenção química externa, algo que revolucionou a forma como pensamos a longevidade das estruturas metálicas. A grande mágica do aço Cortem acontece em nível atômico, através de uma receita muito específica de elementos químicos. Enquanto o aço comum é composto basicamente de ferro e carbono, o Cortem recebe adições estratégicas de outros metais. Entre os principais ingredientes estão o cobre, o cromo, níquel e fósforo. Mas qual é a função de cada um desses elementos na mistura? O cobre é o principal responsável por dar aderência à camada de ferrugem, impedindo que ela se solte. O cromo e o níquel aumentam a resistência mecânica e ajudam na formação de óxidos mais estáveis. Já o fósforo auxilia na criação de uma camada inicial mais densa. Essa combinação não é aleatória, ela é calibrada para que quando o metal for exposto ao ambiente, ele reaja de uma forma muito diferente do ferro ou aço puro. Você consegue imaginar que pequenas quantidades desses metais, muitas vezes menos de 2% da composição total, são capazes de mudar completamente o destino de uma viga de aço sob o sol e a chuva? É uma precisão química que separa um material que apodrece de um material que amadurece. Agora, vamos entender a química por trás desse fenômeno. Quando o aço convencional é exposto à umidade e ao oxigênio, ocorre a reação de oxidação. A reação química fundamental pode ser representada pela fórmula na tela, onde o ferro reage com o oxigênio e água para formar o que conhecemos como ferrugem ou hidróxido de ferro. No aço comum, esse hidróxido de ferro se transforma em uma camada de óxido de ferro hidratado, representada como mostrada na tela, que é extremamente porosa e quebradiça. Mas no aço Cortem, o processo toma um rumo diferente. Em vez de criar essa camada frágil que descama, a presença dos elementos da liga faz com que os produtos da corrosão se organizem em uma estrutura densa e compacta, chamada pátina. Essa pátina é composta por uma mistura complexa de óxidos, principalmente o óxido de ferro, o óxido de cobre
e o óxido de cromo. Mas por que essa mistura é tão superior? Diferente da ferrugem comum, essa pátina é praticamente impermeável. Ela sela os poros da superfície do metal, impedindo que o oxigênio e a água continuem penetrando as camadas internas. É como se o aço estivesse criando sua própria camada de tinta natural e permanente. Para visualizar melhor a vantagem do Cortem, imagine duas chapas de metal expostas ao tempo, uma de aço carbono comum e outra de aço Cortem. Na chapa comum, a ferrugem atua como uma esponja, retendo a umidade contra o metal e acelerando o processo de degradação até que a peça perca sua integridade estrutural. Já a chapa de Cortem, após os primeiros meses de exposição, a formação dos óxidos estáveis interrompe o ciclo de corrosão. Mas é aí que está. Essa proteção não é instantânea. O aço Cortem precisa passar por ciclos de molhagem e secagem para que a pátina se desenvolva corretamente. Se o aço ficar constantemente molhado, ele não conseguirá formar a barreira protetora e acabará se comportando como um aço comum. Por outro lado, quando bem formado, o Cortem apresenta uma taxa de corrosão até 8 vezes menor do que a do aço convencional. Isso significa que, enquanto um engenheiro precisa prever uma margem de sacrifício enorme ou pinturas caríssimas para o aço comum, o Cortem permite estruturas mais esbeltas e duradouras, com menos esforço de manutenção. Mas com propriedades tão impressionantes, onde exatamente vemos o aço Cortem em ação? Na engenharia civil, ele é utilizado em pontes e viadutos, onde a manutenção e pintura seriam logisticamente difíceis e extremamente caras. Um exemplo clássico é a New River George Bridge, nos Estados Unidos, que utiliza o material para evitar a necessidade de pinturas periódicas em uma altura de quase 300 metros. Na arquitetura, o material é escolhido tanto pela durabilidade quanto pela estética industrial e orgânica. Edifícios como o Barclays Center, em Nova York, utilizam painéis de Cortem para criar uma fachada que muda de cor com o passar dos anos, evoluindo do laranja brilhante para um marrom profundo e terroso. Mas você já pensou no impacto ambiental dessa escolha? Ao eliminar a necessidade de tintas, que muitas vezes contêm solventes voláteis e metais pesados, o aço Cortem se apresenta como uma opção muito mais sustentável para grandes projetos urbanos. Ele é um material que aceita a passagem do tempo e a utiliza a seu favor, integrando-se perfeitamente à paisagem. Só que, apesar de parecer um material milagroso, o aço Cortem não é indestrutível e exige cuidados específicos no projeto. Você se lembra que mencionamos a necessidade de ciclos de secagem? Pois bem, se o Cortem for utilizado em locais onde a água fica empoçada ou em contato constante com o solo úmido, a pátina protetora não se estabiliza e o metal continuará a corroer até falhar. Outro ponto crítico é o ambiente marinho. Em regiões muito próximas ao mar, o excesso de cloretos no ar pode impedir a formação da camada protetora estável de óxido de ferro, tornando o uso do Cortem arriscado sem proteção adicional. Além disso, há um detalhe estético que pode ser um problema: o choro do aço. Durante os primeiros anos, enquanto a pátina está se formando, a chuva lava pequenas partículas de óxido, o que pode manchar calçadas de concreto ou pedras claras ao redor da estrutura. Engenheiros costumam projetar sistemas de drenagem específicos ou usar bases de brita para esconder essas manchas iniciais até que o aço atinja sua maturidade química. Para além da funcionalidade técnica, o aço Cortem carrega um valor simbólico muito forte no design contemporâneo. Ele é um material que está vivo, pois sua aparência é ditada pelo clima, pela orientação solar e pela umidade do local onde ele está instalado. Uma fachada de Cortem em uma cidade litorânea terá um tom diferente de uma fachada no deserto.
Arquitetos usam essa textura rugosa e as variações de cores para criar contrastes com o vidro e o concreto, trazendo uma sensação de calor e naturalidade para ambientes urbanos frios. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixe seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considere se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Você que chegou até aqui, eu te convido para dar uma olhada nos cursos que recomendamos. Então aponte o seu celular para o QR Code ou clique no link da descrição para os nossos cursos. Nele você vai encontrar cursos de Excel, modelamento 3D, AutoCAD, oratória e vários outros. Eles são cursos selecionados por nós, aqui no canal, que podemos atestar pela sua qualidade. E você? O que acha dessa abordagem de engenharia? Prefere a perfeição impecável de um aço pintado ou um aço inox ou a beleza rústica e funcional do Cortem? Já viu alguma obra famosa feita com esse material que te chamou a atenção? Deixe sua opinião aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e considere se tornar membro do canal. É isso aí, amantes da engenharia. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.